Graças a Deus, amém, irmãos? A paz do Senhor. Graças a Deus, é muito bom ter você aqui, você e sua família. Que Deus possa estar te abençoando nessa noite. Gostaria que você olhasse para o seu irmão e dissesse a ele, né, com muito carinho, com muito amor, falar assim, que bom que você está aqui nessa noite. Você consegue falar com ele com mais entusiasmo, falar assim, eu fico feliz de te ver aqui hoje. Dá um sorriso, irmão. Sorria. Aleluia. Fala assim, eu estou mais feliz ainda. Não, irmão, fala forte, fala assim, eu estou mais feliz ainda. Que eu não vou apanhar sozinho. Aleluia, irmãos. Teve uma presença de Deus muito forte aqui nesse ambiente. Quem sentiu a presença de Deus aqui, Ele está aqui por algum propósito, por algum motivo, Ele se manifesta aqui nessa noite. As pessoas estão aí na internet, que Deus abençoe também, no nome de Jesus. Mas hoje eu vim numa palavra profética muito forte e eu quero que você entenda nessa noite esse ambiente para que você possa acessar a palavra. E ela vem numa veia profética muito forte nessa noite. Essa semana eu fiquei mais assim envenenado, eu fiz um jejum de 3 dias só na água. Então eu estou nesse propósito, nessa semana, numa palavra profética, com muitas horas aplicadas de estudo, né? Um jejum que eu acho que foi um dos jejuns assim, já fiz outros jejuns mais longos, mas este um peso diferente, em algo assim, né, espiritualmente falando, algo diferente. Nessa semana eu jejuei 3 dias só na água, irmãos, e foi algo assim poderoso, e essa mensagem saiu desse tempo. O tema da mensagem, quem viu o videozinho que eu mandei lá, te convidando, quem lembra lá? O que é? O ambiente muda comportamento. Não, irmão, vamos de novo. O ambiente muda comportamento. Então, quando eu entrei aqui, eu falei, Deus, então, se a frase é o ambiente muda comportamento, eu consegui voltar alguns anos atrás. E eu lembro muito bem que, acho que foi 98 para 99, eu tive uma dificuldade, porque eu já andei, fala comigo assim, nas trevas. Eu já fui filho de treva e um servo fiel de Satanás. Eu servia muito bem o diabo, irmão, com muita excelência. Eu fazia tudo que o diabo queria. O diabo me dominava como uma marionete assim. Eu era viciado em todo tipo de droga. Eu era uma perdida, a escória da sociedade, um lascado. Uma pessoa com muita dificuldade emocional, muita rejeição, muita culpa. Eu andava perdido e falava assim, largado. Então, nessa época, né, com toda essa bagunça, essas coisas acontecendo, nessa caminhada de trevas, no ano de 98, acho que eu fui preso, e algo de interessante, eu caí num fala assim, fragante. Essa palavra é forte, né, flagante, saiu, tic-tac falhou. E a prática do pastor era um 5-7, eu era assaltante profissional. E eu lembro que nesse dia eu caí, levei um tiro aqui, outro aqui. Aqui era 27 pontos, esse que eu levei aqui. E eu fiquei 10 dias no distrito mofando. Fala assim, mofando. E aquele tempo foi o tempo onde Deus me pegou. Que eu quero te explicar como que essa frase é cabulosa. E depois, quando você está 10 dias no distrito, você acaba, na verdade, dominando aquele ambiente. Então, todo final de semana, cai muito gente alcoolizada, bêbado. Quem pegou a visão? Gente que bateu na esposa, que brigou, e vai cair naquele lugar lá. Como você está num nível mais acima, né? Quem organizava aquela parada lá era eu. Então, o nego que chegava lá muito brabo, pegou a visão aí? Eu já falava, você senta e cala sua boca. O que você fez? É uma discussãozinha com minha mãe. Eu não quero ouvir um pio, você cala sua boca. Senta aí, abaixa a cabeça. Quando você não sara essa caixa, você não abre a boca, não. Não, você vai cair no pau aqui hoje. Você nunca viu taca na sua vida. Irmão, mas o lugar que é bom de gente obedecer é lá. Aí, um belo dia, 10 dias, caiu um cara mais graduado, um cara fugitivo de ser pai. E ele caiu na cela. Quando ele caiu, eu já sempre fui muito conversador. Já perguntei, quando eu chegar lá, como funciona? Ele falou assim para mim, quando você chegar lá no ambiente do presídio, você tem que agir assim, para você não parecer um mané. Eu falei, como? Ele falou assim, quando você chegar, os agentes vão te pegar, vai te perguntar se você tem treta com alguém, você vai falar se tem ou não,
vai para dentro daquela ala, ele vai falar a ala, você vai entrar. Se tiver, você fala o setor que você explica tudinho, cai na ala. Lá dentro da ala, ele já vai te algemar, eles vai vir todos os presos para te oprimir, para te falar que você fez isso, você fez aquilo, você fica posturado. Fica de ha, não, fica, não, firme, você vai cair algemado, você vai passar por um corredor, nesse corredor todo mundo vai te perguntar, você fica firme, olha para eles firme e fala, rapaz, eu nunca te vi nem te conheço. E ele falou assim, foi desse jeito. Eles vão te tirar sua algema na porta da cela você já arranca seu sapato, arranca todo o cadastro, tira o sapato, põe no canto, pede licença e entra. Quando você entrar, você já senta no chão, mostrou humildade. Todo mundo que chegar na cela, no vão, e perguntar o que você fez, se for 100 pessoas, você levanta para 100 e fala o que você fez. E não minta. Fala só o que você é. Se você mentiu, na visita que vem, eles perguntam qual o setor, eles descobrem que você não é aquilo que você falou. Fale a verdade. Assim eu fiz. Do jeito que ele falou, aconteceu. Sentei. A primeira rata que eu dei foi querer sentar na cozinha. São 8 camas, uma cozinha, fica 7. Quando eu fui para sentar, um latrocínio falou para mim assim, ô Corró, aí você está vacilando. Eu falei, o que foi? Foi ir à cozinha. Eu falei, meu Deus, e o cara falou para me sentar no chão, estou eu sentando na cozinha. Pegou a visão, irmão, como é que funciona o sistema? Então, o ambiente muda o quê? Eu fiz tudo certinho e depois daquilo eu comecei a fazer mais coisas certinhas para não ter como dar errado. Aí, o que eu entendi? Quando eu peguei isso aí, veio no meu espírito, eu entendi. Quando eu passo aquelas portas, esse ambiente precisa mudar seu comportamento. Nós entramos ali, não queremos mudar nenhum comportamento. A gente não quer adorar, a gente não quer buscar, a gente não quer orar, a gente não quer crer, a gente não quer levantar as mãos, a gente não quer quebrantar, não quer abrir o coração, a gente não quer seguir aquilo que a presença, a unção, o louvor, as canções. Se eu te perguntar qual foi o hino que cantou, você fica, que hino? Cantou algum hino? Qual que você está falando? Tem gente aí que já pegou. A minha oração nessa noite é que esse ambiente consiga mudar alguns comportamentos de Deus na sua vida. Que você entenda, quando você passou aquelas portas, esse ambiente ele é físico, mas também ele é espiritual, irmãos. Então por que quando eu entrei num ambiente, infelizmente, de treva, não tem como falar que um lugar daquele é de Deus, que não é de treva mesmo. O comportamento, fala comigo, mudou automaticamente. Quando eu entro num lugar, num ambiente onde a luz predomina, o meu comportamento também tem que mudar automaticamente. Eu não posso entrar aqui, céu, vida, nada dá certo para mim. Eu não acredito em nada disso, não estou crendo. Para mim está tudo ruim, nada está funcionando. Não, irmãos, você tem que entrar aqui e conforme a presença de Deus começa a falar com você, você começa a liberar uma palavra de Deus para a sua própria vida. Porque só isso vai mudar a sua história, irmão. Só isso vai mudar aquilo que Deus fala comigo que tem para fazer na sua vida. Então eu consegui entender, ou você se posiciona, ou você vai ficar no mesmo nível. Quem quer subir de nível ainda esse ano? Quem quer viver coisas grandes em Deus ainda esse ano? Quem quer acessar coisas poderosas em Deus ainda esse ano? Entenda, ou você se posiciona, ou você vai ficar no mesmo nível. Eu acho que não tem coisa pior do que você não, fala comigo, evoluir, não crescer, ficar sempre naquele nível, que é onde você está só com dificuldade, sempre com dificuldade, e as coisas não mudam, não rompem. Entenda, isso, irmãos, você fala comigo, morno, isso é perigoso. Ou esfria ou esquenta, está frio, vamos clamar, está quente demais, amém. Entendeu isso aí no princípio, irmãos? O que eu não posso é ficar morno. Fala morno. Não posso ficar. Então entenda, nessa noite Deus está nos ensinando, ou você se posiciona, ou você vai ficar no mesmo nível, irmãos. Dentro desse ambiente nós precisamos nos posicionar. Porque senão, irmãos, nós só vamos ter informação e não vai haver transformação. Informação, irmão, sem transformação é perigoso. Porque aí você vira um religioso de carteirinha. E eu acho que isso é a pior coisa que existe, informação sem transformação. É só saber, é só ouvir e nunca mudar
transformar. Quem está disposto a passar para outro nível, irmãos? Falar, Deus, eu estou cansado desse nível. Eu preciso de uma direção do Senhor. Sim ou não, irmão? Me posicionar, falar comigo, vai gerar vitórias em Deus para a minha vida. Irmão, Josué 24:15. Josué fala assim, se posiciona. Olha o que diz o texto, sabe? Ela é bem claro o texto aqui. Ele está vivendo uma dificuldade muito grande. O capítulo de Josué 24, acho que é 24:15 mesmo, é isso mesmo. 24:15. Porém, se vos o quê? Parecer mal aos vossos olhos, servir a quem? Se é Josué falando para o povo. Escolhei hoje a quem? Se aos deuses a quem? Servir os vossos pais, que estava além do rio. Ou os deuses de quem? Em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa, vamos o quê? Serviremos ao Senhor. Irmãos, nós precisamos nos posicionar. Quem que nós vamos ficar servindo? Quem que nós vamos ficar dobrando? Para quem que nós vamos ficar, na verdade, debaixo? Entenda, Pedro fala ao poderoso, tudo aquilo que me domina, me escraviza. Hoje é noite, em nome de Jesus, de abrir mão, de deixar esse ambiente, em nome de Jesus, gerar em nós, fala comigo, transformação. Fala comigo, fala, deixar o ambiente. Me transformar no nome de Jesus. Porque entenda isso, o ambiente muda comportamento quando eu entendo o ambiente. Quando eu recebo aquilo que o ambiente está me passando, irmãos. Fala comigo, não tem como ficar do mesmo jeito. Irmão, depois que Jesus entra na sua vida e você dá liberdade para ele agir, não tem como você ficar da mesma maneira. O Espírito Santo te convence, o Espírito Santo te fala com você, o Espírito Santo te guia, ele te mostra o caminho, ele te dá direção, ele fala com você. E quando você está disposto a deixar entrar, ouvir e tomar fala comigo, decisão. Irmãos, não tem como ser diferente, a nossa vida nunca mais é a mesma. Fala comigo no nome de Jesus. Entenda isso, era para Josué ficar reclamando, sim ou não? Finalzinho do livro, irmão, a palavra que ele libera. Por isso que eu notei uma frase aqui, quem vive reclamando nunca toma uma atitude de mudança. Uau! Quem vive reclamando nunca toma uma atitude de mudança. Aonde você reclama mais é aonde Deus quer que você tenha uma ação de mudança. A sua reclamação é a sua fraqueza no posicionamento que você deveria tomar. Pegou aí, irmãos? Quem vive, fala comigo, reclamando, nunca vai ter uma decisão de quê? De mudança. Sim ou não, irmãos? Eu creio nisso. Nós precisamos abrir mão de todo nível, fala comigo, de reclamação. Sim ou não? Sim. O que nós precisamos nessa noite é tomar uma atitude onde Jesus nos ache. Como assim, pastor? Zaqueu tomou uma atitude e Deus achou ele. E ele tomou uma atitude que ninguém, na verdade, nunca tinha tomado. No meio do culto, Jesus andando com a multidão, ele sobe numa árvore. Jesus acha Zaqueu em cima da árvore. Nessa noite, entenda, toma uma atitude que ninguém nunca tomou para viver algo que ninguém nunca viveu. Uau, irmão. Deus abençoe, seu Vilmar, em nome de Jesus. Que Deus dê o galardão aí, em nome de Jesus, da água para o profeta. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque o fato só de Jesus passar, falar comigo, não vai mudar nada. Eu preciso tomar atitude onde ele passa e me ache. Uau. Quem recebe isso, irmãos? Jesus precisa te achar. Em alguma área da sua vida, Jesus precisa te encontrar nessa noite. E esse ambiente, ele quer fazer isso, mudar nosso comportamento, para que Deus nos ache nessa noite. Para que Ele nos veja nessa noite, para que Ele se manifeste, fala comigo, nessa noite nas nossas vidas. Irmãos, tem área que se Jesus me achar, sei não, viu, irmão, é poder. Você tem alguma área que Jesus precisa te achar? Zaqueu achou que ia achar Jesus, Jesus falou que, Zaqueu, você está enganado. Antes que ele olhasse, Jesus olhou para ele, Zaqueu, desce depressa dessa árvore, que hoje me convém pousar na tua casa. Entenda isso, Jesus está louco para te achar nesse posicionamento que você está perto de tomar. E quando ele fizer isso, irmão, sua vida nunca mais é a mesma. Quando ele achou Zaqueu, foi para casa de Zaqueu, a vida de Zaqueu, fala comigo, nunca mais foi a mesma.
Tudo que Deus quer fazer é mudar nossa história, irmão, mudar nossa vida, mudar, irmãos, em nome de Jesus, os ambientes, irmãos, entenda isso, os ambientes, ele tem poder, entenda, você entra dentro desse ambiente aqui, ó, ele tem um poder de transformação gigantesco na minha e na sua vida. Se você conseguir acessar a palavra e deixar a palavra produzir através de você, sua vida nunca mais é a mesma. O que não dá para acessar esse ambiente, na verdade, receber só informação, ir embora cheio de informação e sem nenhuma atitude de transformação. Isso é perigoso. Fala, é perigoso. Saber e não fazer. Sim ou não? Você sabe que tem que pagar o boleto, não paga, o que acontece? Hã? O quê? Juro, multa. E depois, se esquece muito tempo? Cobrança. E depois? Hã? Por uma coisa só. Viu tanto que é importante você entender como que funcionam as coisas? Aí a gente quer entrar aquelas portas, não quer seguir nenhum protocolo e quer receber de Deus. A gente quer entrar ali, quer que Deus faça uma marcha, não quer seguir nada, não quer abrir o coração, não quer se conectar com a palavra, não quer acessar a palavra, não quer deixar a palavra entrar, não quer deixar a palavra produzir e quer viver milagre da parte de Deus. Fala com o seu irmão, é impossível acontecer isso. Olha que coisa forte, entenda isso. Uma atitude, fala comigo bem forte assim. Atitude gera oportunidade. Agora pergunta quando isso acontece, quando? Olha, entenda a frase assim, a atitude gera oportunidade. Pergunta quando? Quando você sai da sua zona de conforto e vai para a sua zona de confronto. Porque não existe vitória sem guerra. Quer conquistar as coisas, quer viver milagre, quer viver... Entenda isso, a palavra está nos ensinando bem claro que a atitude gera o quê? A oportunidade. Só que os nossos cultos foram feitos, cultos de oportunidade sem ter atitudes. Pegou a visão, irmão? Quem está pegando a diferença? Nós entramos querendo uma oportunidade. Você não precisa de uma oportunidade, você precisa de uma atitude que gera uma oportunidade. Pegou a chave? Quem pegou aí? Quando eu saio da minha zona de quê? Conforto. E vou para a zona de confronto. Com quem? Com as pessoas? Não, comigo mesmo, irmãos. Hoje o seu maior confronto é você mesmo. Hoje o seu maior desafio é você mesmo. Hoje o seu maior inimigo é você mesmo. É a sua mente, coisas que você precisa fazer, coisas que você precisa acessar, coisas que você precisa transformar, mudar, na verdade, acessar. Entenda, nós temos um adversário que é quem? Satanás, que é o inimigo da nossa alma. Mas entenda isso, irmãos, nós também somos nossos inimigos quando a gente não toma decisões na palavra que está sendo ensinada, ou na palavra, fala comigo, que já sabemos. Quem entende isso, irmãos? A Bíblia vai dizer lá em Mateus 8, 23, que Jesus, fala comigo, entrou num barco. Eu amo essa mensagem. Jesus entrou na onde? Entrando ele no barco, seus discípulos, o quê? Seguiram. Olha o que acontece depois. E eis que no mar levantou uma quê? Tão grande que o barco o quê? Ele, porém, estava de que jeito? Dormindo. Eu amo essa palavra. Porque aquele que me aflige não aflige Deus. Mas você viu, aqui, eles estavam no barco com quem? Com Jesus. Até a tempestade vir, todos eles estavam o quê? Fala, tranquilo. Aqui nós domina, nós é pescador. Zona, fala comigo, conforto. Tudo tranquilo, nós é tudo pescador famoso. Nós sabemos, nós entendemos da maré, nós entendemos sobre a lua, nós sabemos o dia bom, nós sabemos navegar. Só que Jesus estava indo para uma batalha espiritual. Jesus estava saindo desse ambiente aqui, ó, e acessando outro ambiente, na verdade, de um endemoniado de Gadara. Pega a visão, irmãos. Isso é batalha espiritual pura. Jesus saiu do ambiente para ter uma batalha espiritual com um demônio chamado Legião, que é a primeira vez assim que cita, na verdade, no Novo Testamento. Porque ele pergunta, qual é o teu nome? Ele fala, meu nome é Legião, porque somos muitos. Olha o nível de batalha espiritual. Jesus, antes de travar uma batalha espiritual, ele o quê? Dormia. Nós com batalha bem menores, nós perdemos o sono. Pegou a visão, irmãos? Quem está entendendo o mistério aí, irmãos? Conforto e confronto. Olha que coisa forte. Dormia, sim ou não? E os seus discípulos, o quê? Aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, salva. Porque o quê? Perecemos.
Você viu como que o ambiente mudou a maneira de agir, sim ou não? Era um barco, estava todo mundo navegando, sim ou não? A tempestade veio e o ambiente o quê? Mudou. A gente é bom para clamar só quando tem tempestade. A gente é bom para buscar Ele é só quando tem o vento. Sim ou não, irmãos? Porque quem foi que veio antes do culto orou 2 horas? Quem antes do culto agradeceu pelo menos 30 minutos? Nós é bom, irmãos, para clamar é quando o vento levanta. Nós é desse jeito. Ele dormia tranquilo, falou assim, agora eles vão vir até a mim, porque Jesus no espiritual não estava dormindo. Olha coisa, então, já estava aparecendo. E ele diz, por que temeis, homem de quê? Pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu o quê? Quem que ele repreende primeiro? Hã? Isso aí, galera. Pega a visão, fala para o seu irmão, pega a visão, moço. Quem que ele repreende primeiro? Isso aí é que está o mistério, irmãos. Você focou só no demônio que estava no vento, que estava no mar. Primeiro ele repreende o que estava com ele. A repreensão sempre vai vir primeiro para a igreja. Pega a visão. Está preocupado com o diabo, preocupado com o demônio, ele vai pegar em você primeiro. Vou resolver com esses caras aqui primeiro. Demônio, fica tranquilo, pode balangar aí. Olha a palavra máxima, balangar. Pode balançar o barco, fique tranquilo. Naquele deu uma olhada para o discípulo e falou, não é possível aí. Estou aqui na maior batalha, descansando. Tem que expulsar um demônio, um cara que vai ter 2.000 demônios, nunca vi isso, primeira vez, está rolando isso. Vou ter que escrever sobre isso. Você está aqui comigo. O ambiente mudou e vocês não mudou. Pegou, entendeu? E pegou o mistério. Quando veio a tempestade, tinha que ter feito o quê? Clamado, orado. Sim ou não, irmão? O ambiente mudou, entenda? Mudou. Esse ambiente aqui ó, é um ambiente pit stop, irmão. Isso aqui, ó, é parar, trocar pneu por gasolina para segunda-feira arrebentar, ganhar a corrida. Ah, não, me ajuda! Uau! Esse mês eu vou ganhar algumas corridas, eu tenho certeza disso. Não sei contra você, eu vou ganhar algumas corridas esse mês. Sim ou não, irmão? Você vai ficar nessa? Você que sabe. Aí eles acordam ele. Acorda quem? Ele repreende quem primeiro? Pega a visão. Ó, vocês primeiro. Você quer para vocês aprender. Quando acontecer isso aqui, não precisa me chamar não. Só vocês levantar a mão e mandar quietar. Pegou aí, irmãos? Quem está entendendo o mistério? Depois ele levanta e fala, mar pode quietar. Vento pode acalmar. Entenda, irmãos. Você só tem domínio diante da tempestade que você consegue controlar. Está aqui, irmãos, a palavra. Quem está entendendo isso comigo? Quem está entendendo? Então, quando eu consigo acessar isso na palavra, eu consigo entender o que Deus está, fala comigo, liberando. Então, eu notei a frase, ela está aqui, ó. Você só tem autoridade sobre a tempestade diante da qual você consegue dormir. Uau! Eu falei, é verdade. Sabe qual é o nosso maior erro? Pergunta. Nossa memória é muito curta. Quantas tempestades você já venceu e tem uma agora que está numa garoa e você está sendo dominado? Nossa memória é muito curta. Você já venceu, foi tufão, irmão. Sim ou não? Tem gente que já passou, foi sobre furacão, irmãos. E agora a garota dominando a gente aí. Sim ou não? Nossa memória precisa ser ativada nesse ambiente. Irmão, esse ambiente tem que ser um ambiente onde você proclama Deus. Deus, o Senhor é vencedor na minha vida. O Senhor é que sara, o Senhor é que cura. Hoje vai ter libertação, hoje vai ter cura, hoje vai ser transformação. Sabe aquela dificuldade que eu estou lá no meu trabalho? Amanhã, segunda-feira, vai passar. Vai cessar. Aquela boca daquele fofoqueiro, o Senhor vai, em nome de Jesus, fechar. Aquele olho de tandera, aquele olho gordo da maldade, o Senhor vai jogar por terra. Aquele olho de inveja vai cessar no nome de Jesus. Sabe aquele que está travado, aquele que não funciona, aquele papel que precisa ser assinado, Senhor, nessa semana em nome de Jesus eu profetizo, o Senhor vai marchar na minha frente, vai assinar esse papel, vai me dar em nome de Jesus uma assinatura de vitória, e eu vou cantar de lá igual Miriam cantou, que só o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus de milagre. Oh, glória a Deus.
Fala para o seu irmão, eu preciso ver esse culto pela fé. Uau, irmãos, esse culto tem que ser visto, fala comigo, pela fé. Fé é desafiar a alma a ir além do que os olhos conseguem ver. Fé é desafiar o quê? A alma. Ali além daquilo que o quê? Que os olhos conseguem ver. Você está olhando e falando, não vai dar, a alma está falando, não vai dar certo. Sim ou não, irmão? Porque a alma não tem nada a ver com o cérebro. Cérebro, irmão, é científico. Quem pegou a visão? A alma é sentimento. Você não vai achar a palavra cérebro na Bíblia, vai? Mas você vai achar a alma. Quem está pegando a visão? Então entenda isso. A sua alma, ela quer enxergar só a dificuldade. O seu espírito domina e briga para enxergar o milagre em meio à dificuldade. Pegou aí? Quem está entendendo o mistério? Então nessa noite nós precisamos enxergar esse culto, fala comigo, com o olho de fé. Com os olhos, fala comigo, da fé. Então eu não posso enxergar esse culto com o olho, fala comigo, natural. Irmão, se eu for natural e comum nesse ambiente, eu já perdi aquilo que Deus quer me liberar. Eu preciso ser espiritual dentro desse ambiente. O meu comportamento aqui dentro tem que ser espiritual no nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Passou por quê? Irmão, você já parou para pensar naquele homem rico? Uns falam jovem rico, homem rico, que ele acessa Jesus e fala assim, bom mestre, o que eu faço para herdar o quê? Aí Jesus fala para ele, por que me chamas bom? Bom é meu pai que está no céu. Irmão, quem estava pregando, o culto estava sendo feito com quem? Ele e Jesus. Tem hora que se a gente vacilar, irmão, você está pedindo uma coisa que Jesus já está fazendo. Irmãos, o pregador era Jesus. O conselheiro era Jesus. Quem deu o conselho foi Jesus. Quem deu a voz de comando foi Jesus. Quem deu a instrução foi Jesus. Aquele homem não recebeu. Não foi porque o diabo não deixou, foi por dureza de coração. Ele falou assim, você quer ser bom? Ele falou, não, porque isso aí eu já faço desde a minha infância, eu observo essas coisas tudo. O nosso maior erro é achar que a gente já sabe o que vai acontecer. Sendo que a gente não sabe é de nada. Porque o que vai acontecer aqui vai depender daquilo que você não sabe, e não daquilo que você sabe. Aquilo que você sabe está te atrapalhando a receber aqui. Ele falou, isso eu já sei, desde a minha infância. Eu observo essas coisas. O senhor está falando não matar, não adulterarás, não gerarás falso testemunho. O senhor está falando dessas coisas, eu já sei, desde pequeno ensina para nós. Ele falou, se não você quer ser perfeito, vai lá, vende tudo quanto você tem, primeiro mandamento. Sim ou não? Vai lá, vende tudo quanto você tem e dá aos pobres, depois vem em mim. Foi reprovado, fala, foi reprovado. Num culto só ele e Jesus. Pensou um culto exclusivo, só você e Deus? Você ainda consegue bombar? Um culto só você e Deus, você ainda consegue ser reprovado? Você ainda consegue deixar Deus ir para um lado? E vai para a direita, né? Que não foi para a esquerda, tenho certeza que não foi para a esquerda. Direita. E o jovem rico? Para a esquerda. A Bíblia fala que Jesus seguiu o seu caminho. E ele, o quê? Seguiu dele. Jesus foi para ser crucificado. E aquele homem, eu entendo que ele não teve outra oportunidade com Deus, com o próprio Jesus. O culto era com ele, irmãos. Nós entramos nesse ambiente e queremos que Deus faça uma mágica. E Deus está falando, eu estou te ensinando por princípios nessa noite. Que esse ambiente vai determinar, ele vai transformar o seu comportamento se você deixar. Se você deixar, você fica uma pessoa melhor, você vira um cristão melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Você fica, na verdade, um empresário melhor. Você vai ficar, irmão, em nome de Jesus, um empreendedor melhor. Você vai, na verdade, ficar um funcionário melhor, um estudante melhor. Entenda, se você deixar, a transformação vai acontecer, irmãos. Mas se eu entrar aqui, irmãos, e achar um ambiente normal, eu vou fazer igual esse menino, sim ou não? Nada vai acontecer. Ele vai deixar Deus ir para um lado e ele vai para o outro lado. Diz a Bíblia que ele se entristeceu, foi embora. E eu fico pensando nisso. Em quantos cultos eu já te perdi, Jesus? Pergunta para o seu irmão, quantos cultos você já perdeu, Jesus? Uau! Que culto mais estranho esse. E eu fui sincero, Jesus, teve altos cultos que eu deixei o Senhor ir embora. Porque eu não queria fazer o que o Senhor me pediu.
Porque toda vez que Deus te pede alguma coisa, você consulta a sua carne sempre te engana. Sua carne sempre quer ficar com as coisas daqui. E nunca abrir mão para ficar com as coisas que é de lá. E eu falei, Jesus, eu já te pedi, foi altos cultos. Já bombei várias vezes. Ele falou, pois é, estou te ensinando nessa noite. Que quando você estiver num culto comigo, aquilo que é de mais importante sou eu. Ah, não. Tem nada mais importante que Jesus para nós, irmãos. Tem nada mais importante que a presença do Espírito Santo para nós. Não tem nada mais importante que você ouvir a voz de Deus, irmãos, e saber que Deus está falando com você, independentemente da maneira que Ele está falando. Porque tem uns aqui que estão dragonizando, mas não adianta, irmão. Não adianta, é a palavra, não tem como, é o que Deus tem para nós. Sim ou não, irmãos? Quantos nessa noite precisa de um direcionamento profético? Fala, eu quero. Fala assim, quantos nessa noite precisa de um direcionamento profético de Deus para a sua vida? Irmão, como isso aqui mexeu comigo, eu achei forte demais, falei, caraca, aqui que está a chave. Fala assim, acho que está a chave. Uma direção, falar comigo, profética. Eu achei interessante porque, quem já recebeu uma palavra de profecia? Quem já recebeu, levanta a mão, sorria. Sorria, irmão, está sendo filmado. Aleluia. É bom, não é? Falar isso que te digo. Meu servo, não, mas é massa, não é? Você fica, meu Deus, mas que bênção, meu Deus está falando comigo. Aí de repente, Deus começa. Aí você fala, oh, meu Deus, não está tão bom, não está tão legal não. Começou bom, mas tem que estar roxando agora. Sim ou não, irmãos? Uma direção profética é diferente. Uma direção profética, ela te aponta para o destino do seu milagre e da sua transformação. Abre para você ver em 2 Reis 4, Ed, olha você ver que direção poderosa, profética que essa pessoa aqui vai viver. E esse texto aqui, ele é bastante poderoso porque ele é muito, muito poderoso na raiz. 2 Reis 4, olha o que diz o texto. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido o quê? Então primeiro ele era marido, depois era o quê? O que aconteceu com ele? Então fala, primeiro ele era o quê? Depois? E depois ele era o quê? Estava o quê? Morto. Então quando você entende que o ambiente que ela estava era um ambiente, fala comigo, desesperador. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Morreu o marido morreu, no mesmo versículo vai dizer que ele morreu de que jeito? Morreu. Tu sabes que ele o quê? Teu servo temia quem? E veio o credor para levar o quê? Meus filhos para o quê? Entenda isso. Ela sai de um ambiente de fracasso, um ambiente de luta, um ambiente de dor, um ambiente de ameaça, um ambiente de perseguição, um ambiente de fracasso financeiro, um ambiente onde só tinha uma lembrança que o homem servia ao Deus de Israel. O resto era tudo, fala comigo, muita dificuldade. Ela fala comigo, sai desse ambiente e vai consultar o homem de Deus. Olha que coisa forte. É o que você fez hoje. Você saiu de um ambiente e veio para outro ambiente. Naquele ambiente, se ela fica lá, o que era? Se ela fica só lamentando, não vai dar certo para mim, ou homem miserável, essa praga, servia a Deus, mas era um mau gestor, ou homem excomungado, olha o que ele deixou para mim, vai levar meus filhos. Se ela fica, você ia mudar alguma coisa? Entenda, irmão, você precisa entender que nesse ambiente que ela estava, se ela começa a liberar esse tipo de coisa, esse tipo de palavra, ela nunca ia viver um milagre da parte de Deus para a vida dela. Então entenda, a primeira coisa, você quer receber um direcionamento, saia desse lugar da sua dificuldade e acesse a palavra de Deus, acesse esse direcionamento profético para a sua vida no nome de Jesus. Porque o quadro aqui, a cena aqui era o quê? Fala comigo, só fracasso. Se ela ficasse lá olhando, comentando, tipo, se você ficasse só falando, ia mudar alguma coisa? Sim ou não, irmão? Ia mudar alguma coisa? Porque o homem era servo, era marido primeiro, era um homem abençoado. E ele tinha dificuldade de gestão financeira, não sei como que ele deixou essa dívida, a Bíblia não fala, mas ele tinha alguma dificuldade de gestão financeira. No resto ele era top de linha. Ela falou, ele era teu servo, ele era temente ao Senhor. Mas ele morreu e deixou dívida, agora o credor quer levar meus filhos. Entenda, se você não respeitar esse nível de entendimento de ambiente, você nunca vai viver o milagre que você está esperando. Tudo que o diabo quer te deixar é essa informação, irmãos. Porque o diabo, a maior função do diabo, irmão, ele não quer só nos destruir, ele quer nos distrair. Toda distração que ele gera é para te tirar a informação da palavra. Quem está entendendo o mistério, irmãos?
Quando ela sai daquela casa e vai até o profeta, fala comigo, ela muda de ambiente. Ela acessa outro ambiente. O outro ambiente, ela até explica a história dela, mas ela não fica naquele, porque tem gente assim, está consultando Deus e não larga aquilo que está vivendo para trás. Não consegue soltar a dificuldade que está vivendo. Tem gente que está buscando há 10 anos por Deus, mas não solta aquilo que está vivendo há 10 anos atrás. Fala comigo, você tem que subir o nível. Fala, tem que abrir mão dessas coisas. Olha que coisa forte para você ver, olha o versículo 2. Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Fala, pergunta. Fala assim, destrava. Propósito. Você viu para entender que ela não ficou rodeando? Ela já falou logo. Aconteceu isso, isso e isso. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Quando você sai do ambiente, você não consegue pedir de verdade aquilo que você quer para Deus. Ela foi e falou comigo, direta. Minha situação é essa. E uma coisa é clara, o que você vai fazer para mim? Você precisa vir para esse ambiente resolvido naquilo que você quer e naquilo que você quer acessar. Naquilo que você quer tomar, fala assim, posse. Irmãos, o reino dos céus é tomado por esforço, esses esforços se apoderam dele. Você está achando que você vai alcançar qualquer coisa com Deus com brincadeira, com mamata, com facilidade? Não, irmão. As coisas com Deus é séria. As coisas com Deus é levada a sério, irmão. Deus não fica abençoando, irmãos. Entenda isso, irmãos. Quem está com brincadeira, não, irmão. As coisas com Deus é séria. Quando ela sai e acessa, o que ele faz? Fala, pergunta. Olha que coisa forte, ele vai dizer bem claro para ela. Eliseu lhe diz, que te hei de fazer? Diz-me o que tem na onde? Tens em casa. E ela diz, tua serva não tem? Nada. Tem uma vírgula aí? Fala, mudou tudo. Fala, tudo que eu preciso nesse culto. É uma vírgula na minha história. Aleluia. Na sua conta bancária, tudo que você precisa é só de zero. Não é possível você entender, irmão. Zero a? Direita, irmão. Pô, a esquerda B.O. vai tirar. Viu que a esquerda sempre é ruim, né? A esquerda nunca dá certo. No trono, no grande dia, é a direita quem entra para o céu. A esquerda está lascado. Sim ou não, irmão? Do direito, vem, bem-vindo meu pai. Os esquerda, queima no fogo. Deu B.O. Sua conta bancária, tudo que você precisa de quê? Fala zero. Abre seu aplicativo e acrescenta 2 zeros, pura 2 dígitos para você ver. Põe 3 zeros, 3 dígitos. Pegou a visão? Você não está muito animado não, né? Mas uma vírgula na sua história vai mudar tudo. Entenda, ela veio com a mentalidade, fala comigo, daquele ambiente. Ela falou assim, naquele ambiente eu não tenho nada. Aí ela põe o quê? Vírgula. Ela pensou e falou assim, opa, já saí de lá. Estou buscando uma direção profética para mim. Eu não posso falar que eu não tenho nada. Eu tenho sim, um pouquinho de azeite. Olha o texto, irmão. Olha o texto. Não tem, tens o quê? Casa. E ela diz, tua serva não tem nada em, vírgula. Se não. Fala, se não. Esse se não vai mudar tudo. Uma botija de azeite. A partir daquilo que ela assume, ele libera o quê? A palavra. Fala, pastor, qual que é o nosso maior erro? Nós não recebemos direção profética porque nós não assumimos. A gente não deixa ele pôr vírgula. A gente não espera, a gente não assume, a gente não fala. Todo mundo tem um pouquinho de azeite, infelizmente está escondendo. Sim ou não, irmão? Você acha que Deus não pode mudar a sua vida hoje? A partir de amanhã sua história ser outra, sim ou não? Em a área que você quiser, espiritual, financeira, conjugal, familiar, sentimental, psicológica, na sua psique. Sim ou não, irmãos? Pode ou não pode? Eu só preciso entender o que Deus quer. Porque até ela ir, fala assim, até ela ir. Ela estava num ambiente de, falar comigo, de fracasso, de cobrança, de pranto, de luto, de muita humilhação, de dificuldade. Quando ela sai do ambiente, ela acessa um ambiente onde vai mudar a história da vida dela. Que é o ambiente onde o profeta está. Pegou aí, irmãos? Tudo que você precisa hoje é uma direção profética de Deus para a sua vida. Tudo que eu preciso hoje, fala comigo, é uma direção, fala comigo, profética de Deus.
Entenda, o que adianta ter uma direção profética de Deus e não fazer nada? Adianta alguma coisa? Adianta alguma coisa? É assim que está a maioria dos crentes. Todos têm uma direção profética, mas não muda nada. Ele perguntou, o que você tem em sua casa? Ela falou assim, eu não tenho nada. Ela, opa, calma aí, eu ainda tenho. Eu estou na mentalidade daquele ambiente. Saiu de lá, tem um pouquinho de azeite. Naquela palavra ele libera o quê? Então disse ele, vai, pede o quê? De todos, ó, todos os seus vasilhas. De que jeito? Fala comigo, toda direção profética vai seguir passos de obediência. Pegou a visão, irmãos? Porque quem quer subir de nível aqui? Você precisa ter uma atitude onde você sobe de nível. Até ela ir lá, ela só tinha dificuldade. Depois que ela sai de lá, ela recebe uma direção profética. O milagre tinha acontecido? Tinha ou não tinha? Não. Tinha ou não tinha? Quando ele falou, aconteceu? O azeite já estava jorrando na casa dela? Estava ou não estava? Não adianta ter uma direção profética se você não segue direito nela. Se você não obedece. Se você não faz aquilo que Deus está pedindo, se você não joga fora aquilo que tem que ser jogado fora, se você não toma a decisão que tem que tomar, não resolve nada. Fala comigo, não resolve nada. Não adianta ficar vindo na igreja, não adianta ficar fazendo campanha, não adianta ficar fazendo nada se você não escuta aquilo que Deus está te falando. Não resolve nada. Eu preciso entender o que Deus está dizendo. Quando ela sai de lá falando assim, ô profeta excomungado, a única coisa que eu tenho pediu para me acessar. Foi assim? Não, ela saiu de lá pedindo o quê? Vasilhas. Fala, aí o milagre já começou a acontecer. Na primeira porta que ela bateu, fala comigo, primeira porta que ela bateu. Você daria uma vasilha para alguém que você sabe que está endividado? Não, vamos lá, você daria? Aquela panela elétrica sua de pressão está lá novinha que você ganhou no casamento, você daria? Hã? É porque você está achando que é panela, sabe que a tapa é top, você daria ela para uma pessoa endividada? O que você pensaria? Ela vai vender e nunca mais vai devolver. O primeiro milagre que o profeta começou, quando ela tomou a decisão, era credibilidade. Toda vez que você está debaixo de uma direção profética, Deus vai te dar credibilidade naquilo que Ele mandou você fazer. Deus vai assinar embaixo, entenda, a gente acha que é só pedir panela. Sai do culto e pede panela aqui. Sai do culto e pede panela. Sai daqui, irmão, vai pedir aí, ó, 2 casas para cima. Fala, ó, não pode ser pequeno não, tem que ser grande. Como? Daquela de ferro fundido, grandona? Panela daquela é R$350, irmãos. Você emprestaria para alguém que está devendo? Hã? Naquele momento, entenda, não tem como você não sair numa direção profética e o milagre não acontecer. Quem está entendendo a visão, irmãos? Então, hoje, nessa noite, esse tipo de palavra, o diabo fica louco, porque ele vê que você está sendo instruído a fazer aquilo que tem que ser feito. Porque o milagre Deus já liberou, só falta você agir naquilo que Deus mandou. Aleluia! Graças a Deus! O que ele falou? Não vai ser poucas. Fala comigo, é muita. Entendo, a gente tem dificuldade com muito, sim ou não? Sim ou não tem? Uma pessoa que estava devendo, perto do suíço elevado, o que ela pensou? Esse profeta está louco, eu só vou obedecer. Ele quer que eu peço muitas vasilhas. Quanto mais vizinho ela acessava, mais difícil ficava. Mas quanto mais ela batia com fé, mais o coração das pessoas era transformado e dava a ela a panela. Porque a gente acha que ela pegou uma panelinha, irmão. Não, irmãos, ela pegou, foi panela. Aquelas panelas eram 40 litros. Tinha panela de até 130 litros. Eu estava fazendo um estudo. É panela, irmão, para bagaçar, irmãos. É azeite para não ter, como diz o operário, nunca mais ter que trabalhar. Quem está entendendo, irmãos? Você está achando que Deus vai te dar uma direção profética para você ter que voltar de novo? Não, Ele vai te dar para te resolver a sua vida. Eu recebo, irmão. Esse negócio de coisa pouca nós mesmo faz, irmão. Eu quero é o que eu não posso fazer. Quem está entendendo o mistério, irmão? Ah, pastor, o que eu posso fazer, eu vou fazer, irmão. Eu quero é o que eu não consigo fazer. Esse negócio de ficar... Não, irmão. A Bíblia vai dizer que aquilo que o homem tem que fazer, ele vai ter aqui. Ele faz, irmão. Aquilo que é impossível aos homens, Deus faz. Aquilo que eu... Entenda isso. Pedir panela era papel de anjo? Era papel do pastor? Era papel de quem? O problema está aí. Você recebe uma direção profética que é terceirizar para os outros. Fala para o seu irmão, ficou estranho o culto. Nossa, até abaixou a energia do culto. Sim ou não, irmão?
Nós recebemos uma direção profética. E quer, olha, irmão, ó. Um dia eu estava num ambiente, a pessoa cobrando outro, eu falei, deixa eu te falar um negócio. Por que você está fazendo isso com a pessoa? Ela falou, não, porque Deus me mostrou. Eu falei, deixa eu te falar, Deus cobrou de você, você quer cobrar dos outros, você é feio demais. Para de fazer isso. Foi, irmã, a irmã não usava saia, chegou uma irmã de calça, ela acabou com a irmã que ela ia para o inferno, e pererei, parará. Eu falei, você está louca? Deus pediu para você usar saia, o resto todo mundo pode vestir saia, short, o que quiser. Fio dental, tanto faz. Vai cuidar da sua vida, trem. Ela ficou com raiva de mim muitos dias, mas depois voltou a amizade. Deus pediu para você. O que Deus pediu para você, você faz. É para você pegar a panela. O problema é esse, a gente recebe uma direção profética, a gente quer terceirizar para os outros. Ô pastor, só que você pode ajudar nos vizinhos e pedir umas panelas? Irmão, eu não estou com essa unção, irmão. Quem está é você. A porta que você bater vai ter panela. Ah, não sei se você está acessando, irmão. Eu creio em nome de Jesus. A porta que eu bater, eu vou pegar a panela para encher. E ele falou, pede vazia. Que jeito? Irmãos, ela só tinha, pega a visão, ela só tinha o ambiente, o comportamento, ela podia estar chorando, espraguejando Deus, o marido dela e todo mundo. Quando ela sai daquele ambiente, ela muda o seu comportamento. O seu problema é que você sai lá de sua casa de um jeito e quer entrar aqui do mesmo jeito, não vai funcionar. Sai lá cheio de Instagram, cheio de internet, chega aqui quer ver Deus, vai ver o quê, irmão? Umas 2, 3 horas antes, no domingo, você já começa. Deus, tem misericórdia, me perdoa meus pecados. Essa semana eu arrebentei de pecar. Nossa, mas como eu fui cretinho essa semana. Como eu fui mentiroso, como eu fui enganador, invejoso, como eu invejei aquele trem. Meu Deus, como eu fiquei grilado com o senhor que o senhor não fez. Irmão, às 2, 3 horas, começa a gerar uma atmosfera lá na sua casa. O culto começa lá, viu? Não é aqui não, é lá. Nem cá nós ligamos a televisão, cada um vai para um canto. Nós fica triste, irmão. Dá até a dedó vocês verem nós lá. Vamos que povo baqueado. Aí começa a tocar uma canção, nós começa a adorar. Oh, Deus, sem misericórdia, abençoa esse culto, abençoa os irmãos que entraram ali dentro. Aí nós começa a gerar um culto, uma atmosfera. Entenda, irmãos. O que não dá para chegar aqui e querer um culto e abençoado, sendo que eu não estou respeitando o ambiente, irmãos. E entenda, o ambiente vai mudar comportamento, que nessa semana o seu comportamento seja outro. Que você levante bem cedo, faça um café corajoso, aquele que vem sozinho, sem pão de queijo, sem pão, sem rosca, ele vem sozinho, ele é corajoso. Você e ele. Pegou a visão, irmão? Aquele café vem forte, aquela chicrona, põe lá na escrivania, abra a palavra, fala, Deus, eu quero ler o livro de João, eu quero saber que esse negócio de verbo que encarnou e se fez carne entre nós, eu quero ler essa palavra e nessa semana eu vou ler o livro de João. E todos os dias eu vou levantar cedo, tomar esse café muito louco, corajoso, e eu vou entender sobre essa palavra e Deus vai mudar a minha história. Entenda, aquele ambiente, irmãos, que você sempre levanta, faz mude nessa semana pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Entra numa, porque entenda, o nosso cérebro, ele só quer falar comigo, ele só quer benção. A nossa carne só quer falar benção. Nós fugimos do lugar da dor, irmão. Sim ou não? Você fica animadinho para a academia? Não, irmão. No ambiente de dor a gente foge, a gente quer Netflix. Não, vai lançar o filme novo, ó. Que eu vou assistir. Que dia que é? 25 de junho. Você já anota, o seu cérebro grava. Pegou aí? Entenda? Um lugar onde você tem que ler Bíblia é um lugar de dor. Você não quer estar lá hora nenhuma. Semana inteirinha você não entra lá, você não acessa aquele ambiente. Essa semana você vai fazer diferente, você vai respeitar aquele ambiente, vai gerar um lugar. Vai fazer um ambiente ali para você ler. Pra você pôr um cafezão daquele brabo. Minha avó falava que levanta defunto, né? Café, né? Porque tem gente que está morto mesmo espiritualmente. Precisa ser levantado. Você toma uma golapada daquele trem sem açúcar e lê o livro que você quiser ler, de João, Mateus, não sei qual o livro, mas você vai falar, Deus, esse ambiente aqui agora, ele está mudando meu comportamento. Nessa semana eu vou fechar com o livro da Bíblia lido. Ah, irmão, como é que não vai mudar? Sim ou não? Quem crê nisso? Então ela saiu para pegar o quê? E a partir disso, o milagre começou a acontecer. Que nessa semana, levanta sua mão no nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Que nessa semana nada vai te impedir, você vai tomar uma decisão.
O ambiente, em nome de Jesus, vai mudar seu comportamento. E que nessa semana você possa acessar muitas vasilhas, em um nome de Jesus, que vai transformar sua casa, transformar sua vida. Que Deus possa encher essas vasilhas de azeite, de presença, de milagres, de unção, de transformação, de mudança de vida, de mudança de comportamento. Que nessa noite você possa, em nome de Jesus, acessar aquilo que Deus tem para sua casa, aquilo que Deus tem para sua vida, aquilo que Deus tem para sua família. Que nessa noite tudo aquilo que é obra do inimigo caia por terra, tudo aquilo que é desânimo espiritual, desânimo na sua fé, caia por terra em nome de Jesus. Que você se levante nessa noite numa fé profética, num direcionamento profético da parte de Deus, e comece a viver um milagre poderoso da parte de Deus. Oh! Rei darabanai do comanai da canta. Deus nessa noite está nos dando um direcionamento profético nessa noite. Porque o ambiente está mudando o comportamento. Fala comigo, segunda direção. Entenda, quando ela saiu, fala comigo, quando ela saiu, porta por porta, sim ou não? Fala, começou a viver milagre. Fala, credibilidade. Agora ele deu outra instrução. E para mim eu acho que é a mais massa. Versículo 4. Então, depois que pegar as panelas, sim ou não? Entra e fecha o quê? E sobre quem? E deita o quê? E põe o quê? Fala comigo, tem alguns problemas que só vai ser resolvido quando eu fechar a porta. Sabe o que é essa porta aqui? Nos dias de hoje? Sua boca. Porque seu deserto é do tamanho de sua língua. Seu vale é do tamanho de sua língua. Isso é triste de ouvir, mas é a verdade. Tem gente que, infelizmente, ele diz bem claro, você entra e fecha o quê? Tem problemas que, na verdade, que só vão ser resolvidos quando eu fechar o quê? A porta. Sim ou não, irmãos? Porque tem gente que ele fala assim, ele fala das coisas quando ele devia ficar caladinho. Porque já pensou se ela começa a divulgar? Recebi um direcionamento profético. Ela estava com um bilhete premiado. Pegou a visão? Pegou ou não pegou? Você está com o prêmio da Mega Sena e começa a contar na rua que ganhou para todo mundo. O que acontece? Você chega na caixa para assinar, para pegar o prêmio? Alguém vai te pegar, mas antes de você chegar lá. A direção foi clara. Você está com um bilhete premiado, te liberei uma palavra profética. Pode ir. Depois que você pegar as vasilhas, fecha a porta. O que ele quis dizer? Fique calado. Lá na sua casa só vai caber você e seus filhos. Não fica contando para todo mundo, não. O nosso maior erro é a gente ficar contando o que Deus falou e o que Deus vai fazer. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Ou da gente ficar falando para todo mundo o que a gente está passando. Pegou a visão, sim ou não? Já pensou que em cada casa que ela parasse, fazer, o Elias falou para mim que ia me pedir uma panela aqui, e que na hora que eu chegar lá em casa, o azeite vai jorrar e eu vou encher todas. Você queria ir junto ou não queria? Queria ou não queria? Se a panela é minha, também eu quero um pouco de azeite. Só empresta a panela se você me der um terço do azeite que jorrar. Se acontecer, e quando você devolver, eu quero a metade. Sim ou não, irmão? Entenda, está cheio de crente, perdendo milagre, porque está contando as coisas que devia ficar com a boca fechada. Fica contando tudo. Todo mundo sabe de sua vida. Você fala para a gente que não devia falar. Quando a bomba estoura, o que acontece? Nada de azeite. Porque você já saiu de dentro da casa. Você está desmotivado. Porque cada pessoa que você conta fala, não vai acontecer não vai dar certo não. Negócio de azeite, só tem um pouquinho, como é que vai encher esse tanto de panela? Irmãos, ele falou, não poucas, ele queria muita. Fala muita. O milagre é ser grande. A ponto daquela mulher nunca mais ter que trabalhar na vida. Ela ia virar uma empresária da noite para o dia. Porque se você não sabe, azeite era igual ouro naqueles dias, viu? Era remédio, era várias coisas, irmão. Quem está entendendo o mistério? Era combustível, era muita coisa, azeite. Então entenda isso, fechar a porta aqui, ó, é guardar aquilo que Deus falou que vai fazer. Se ela começa a falar, infelizmente, ali ia atropelar o processo. Talvez a metade desse azeite ela teria que dar para as pessoas que ela pediu. Ela ficou o quê? Fala assim, ó, caladinho. Fala para o seu irmão assim, fica caladinho. Deixa Deus agir.
Sim ou não, irmão? Porque tem gente que além, na verdade, de não resolver as dificuldades, fala comigo, não, deixa a porta aberta. Sim ou não, irmão? Para todo mundo saber. Porque tem coisas que só vai se resolver, fala para o seu irmão, de porta fechada. Não, vamos de novo. Tem coisas que só vão se resolver de porta fechada. A gente tem medo de porta fechada, mas tem milagre que só vai acontecer de porta fechada. O que ele diz? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Deus que vem em secreto. É aquele que vem em secreto. Vai te ouvir, te recompensar publicamente. Sabe por que ele não está recebendo? Nós não está fechando a porta. Ele falou, quando você fechar a porta e começar o quê? Deitar o azeite. Nós entrando na igreja com a mentalidade que a porta tem que estar aberta. E tem hora que Deus está falando, fecha que eu faço. Fecha a porta que o azeite começa a jorrar. Porque esse milagre é para você e para seus filhos. E para ninguém. Quem está entendendo o mistério, irmão? A direção profética era para a mãe e para os filhos. Quem está pegando a visão? Então aqui está o mistério de acontecer, fala comigo, o milagre. Fechou a porta, o milagre aconteceu. Nessa noite eu profetizo sobre a sua vida. Você vai fechar algumas portas e o milagre de Deus vai começar a jorrar na sua vida. Talvez algumas coisas você falou demais e deu errado, mas eu profetizo a partir de agora. Você vai fechar a porta, vai fechar a boca e alguns milagres vão começar a acontecer na sua vida. Sabe por que algumas coisas não mudam? Fala para o seu irmão, porque você não muda. Sim ou não, irmão? A gente só fica reclamando. E aquilo que você reclama é aquilo que você vai passar, sim ou não? Para de falar comigo, para de reclamar. Sim ou não, irmão? Quarta-feira eu falei sobre o que é reclamar aqui, os irmãos ficou escandalizados. Reclamar é pedir ajuda ao diabo. Porque quem está clamando está pedindo ajuda, sim ou não? E quem está reclamando? Está falando, Deus não quis me atender, então eu estou reclamando. Diabo, me ajude. Quando você for reclamar, lembre disso. Você está pedindo ajuda para o diabo. Porque Deus não te atendeu. Então só sobrou ele. É misericórdia mesmo. Viu? Porque tem gente reclamando aqui, não é brincadeira. Deus está pegando seu. Não anda dragonizar, não. É aqui mesmo. Você tinha que estar aqui. Não reclama daquilo que você tolera. Se você está tolerando, para de reclamar. Viva com isso e pronto. Deu tudo certo. É isso aí mesmo. Pegou? Agora, se você está disposto a não viver com isso, toma uma decisão de mudança. Entenda o ambiente, fala, nesse ambiente eu vou ser transformado. Nesse ambiente vai mudar. Eu só vou sair dele um pouquinho, vou consultar o profeta, receber a direção, vou voltar para ele. E é nesse ambiente que as coisas vão mudar. Uau! Pegou a visão, irmãos? Ela não precisou sair de casa, não precisou fugir dos agiotas que o marido estava devendo, não. Ela voltou para lá. Só que o que ela fez? Fechou a porta. É o que nós precisamos nessa noite. Fechar algumas portas. Se nós fechamos algumas portas, é a mesma coisa de fechar algumas brechas. Pegou a visão, irmãos? E aí as coisas vão acontecer automaticamente. Isso é muito bom. Quem acessa isso, irmão? Eu vou falar de novo. As coisas vão começar a acontecer, fala comigo, automaticamente. Olha o versículo 6. Sucedeu. Uau. Que? Cheia. Disse ela a quem? Traz-me o quê? Porém, não há mais vasilhas. Então o azeite o quê? Uau, irmãos. Até o mover de milagre de Deus tem limite para mim e para a sua vida. O que ele falou para ela? Pegue quantas? E ele pôs limite? Pôs limite? Então você entende comigo que o milagre dela estava conectado, estava ligado à disponibilidade dela de bater em porta? Sim ou não? Você não quer bater em porta e quer viver milagre. Pegou a visão? O milagre dela estava condicionado o tanto de porta que ela estava determinada a bater. Muitas e não poucas. Só da gente falar muita, tem gente que já está cansado. Já chegou cansado. Levanta para adorar. Nossa, estou com a dor nas pernas essa semana. Meu Deus, não estou muito bem não. Gente, vamos levantar, não adora. Será que tem que levantar mesmo? Seu milagre está conectado na sua disponibilidade de fazer aquilo que Deus te pediu. Quando o azeite parou, por quê? Faltou azeite? Faltou poder? Faltou milagre? O que faltou? O
que está faltando então? Na igreja nunca está faltando azeite e nem poder, está faltando é vazia. Vasilhas. Pegou a visão? Na igreja não está faltando poder e nem azeite. Está faltando é vasilha. Vasilhas, vazia. Falei tanto esse tempo que minha cabeça ficou um tic-tac faia. O que está faltando na igreja? Vazia. A gente chega cheio de outra coisa e não cabe azeite. Uau, você consegue repetir isso comigo? A gente chega cheio de outras coisas e não cabe azeite. Você já pode pensar que você é uma vasilha hoje? Vazia? Sim ou não, irmão? Você está pronto para receber azeite. E o Eterno está doido para derramar azeite sobre a sua vida. Só que nós precisamos entender esse princípio, que o ambiente muda a maneira da gente pensar. O ambiente muda a nossa maneira de agir. O ambiente sempre vence, irmãos. Se ela fica naquele ambiente, ela estava na derrota, sim ou não? Ela recebeu um direcionamento profético e mudou a história da vida dela. E eu creio nisso nessa noite. Não está faltando poder na igreja. A igreja é dele, irmão. Não está faltando azeite. A presença é ele, irmão. O que está faltando é vasilhas. Vazia. Para ser enchidas nessa noite. Eu prefiro ser uma vazia hoje e confessar que estou vazio, pronto para ser cheio, do que ficar com cara de brisa. Ah, não, eu leio a Bíblia. Para de bobeira, irmão. Confessa logo. Você está vazio e pronto. Deixa Jesus te encher. Sim ou não, irmão? Confessa logo que você está precisando de um opo de Deus. Deus te encher de presente. Sim ou não? Versículo fala 7. Já estou encerrando. Misericórdia, passa rápido demais. Fala para o seu irmão, passa muito rápido. Então, depois do milagre, sim ou não? Ela recebeu um direcionamento profético, sim ou não? Sim. Então vamos lá, quando ela recebe o direcionamento profético, fala assim, ela gerou o milagre. Quando ela volta para o profeta, fala assim, ela voltou. Ela queria uma instrução para manter o milagre. Quando ela foi, ela gerou, ela recebeu a direção profética, sim ou não? Quando ela viu aquele milagre estrondoso, ela falou, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer questão de coisa? Irmão, ela tinha acabado de ficar milionária, você não está entendendo. Ela tinha acabado de ficar milionária. Porque ela ficou milionária naquele milagre. Se você não está entendendo, você pode ficar milionário em um milagre que Deus fez na sua vida. Viu? Espiritualmente, fisicamente, não sei. Eu sei que você pode ficar milionário só numa ativação que Deus te deu uma direção profética para a sua vida. Quando ela olhou aquilo, o que ativou nela? Fala, gratidão. Porque a maioria ativa a amnésia. Vamos de novo? O que ativou nela? Gratidão. Fala comigo, a maioria ativa o quê? Fala, amnésia. Porque para muitos o primeiro sintoma da vitória é a amnésia. Esquece de tudo que passou, esquece de tudo que viveu e nem volta para agradecer. A maioria é assim. Mas nela não. Ela queria uma instrução, o que fazer com aquele direcionamento profético que ela recebeu, aquilo que foi gerado, ela falou assim, como que eu vou fazer? Porque uma coisa é receber milagre. Fala, uma coisa é receber. Outra coisa é manter aquilo que Deus te deu. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmãos? Aí ela volta. O que o profeta fala para ela? Olha aí, ó. Então veio ela. Isso é bom você ler. Fala assim, então veio ela. E o fez o quê? O que ela quis dizer? Deus deu certo. Funcionou. Vale a pena acreditar. Vale a pena obedecer. Valeu a pena bater de porta em porta. Valeu a pena fechar a porta. Valeu a pena deitar o quê? Foi quem deitou o azeite? Quem deitou? Por quê? Quem recebeu a direção? Quem? Irmãos, os crentes hoje está tão complicado que eles recebem um milagre e quer que o outro faz para eles. Sim ou não, irmão? Tem gente querendo gerenciador de milagre que ele já recebeu. Irmão, o milagre que você está recebendo é para você gerenciar. Os meninos não podiam deitar azeite, por quê? Quem recebeu a direção? Quem estava oprimida? Quem estava perseguida, aflita? Era ela. Quem tinha que deitar azeite? Era ela. Irmão, a Bíblia é clara em tudo que está. A Bíblia fala que ela deitava e os filhos pegavam o quê? As vasilhas. Entenda isso, cada um tem um lugar no milagre que você vai viver.
E tem gente que você vai ter que fechar a porta na cara de verdade. Pegou a visão não, irmão? Pastor, o que é isso? Não é essa a verdade. Tem gente que não vai poder participar do seu milagre. Portinha fechada. Quem está entendendo o mistério? Ela volta. Olha o que ele diz para ela. O profeta sabia que ia dar certo, porque ela fez tudo direitinho. E disse ele, vai, vende o quê? E paga o quê? Uau. E tu e teus filhos o quê? Irmãos, eu preciso dessa direção profética. Nessa noite. Quem precisa disso nessa noite? Irmãos, olha que coisa forte. Vai e vende o quê? É vender as panelas? Vender o quê? Porque as panelas eram de quem? Entenda isso. Não venda aquilo que não é seu. No processo profético, não mexa naquilo que também não é seu. Vai dar errado. A direção é clara. Vende o azeite, devolve as panelas. Comece a fazer a coisa certa, que você nunca mais vai o quê? Sobreviver, você vai viver. Você vai vender azeite e nunca mais vai precisar de nada. Você vai viver do resto. Isso é poderoso, irmãos. Que nessa noite Deus nos entregue uma direção profética para a sua casa, para a sua família, para a sua história, em nome de Deus. Eu não sei qual é a história que você vai contar diante da presença do Espírito Santo, mas eu quero dizer, Ele quem quer te dar uma direção profética nessa noite. Porque nesse mês de junho eu profetizo sobre a sua vida, irmãos. Você vai viver essa direção de Deus na sua vida e na sua casa, no nome de Jesus. Se coloque de pé e nós vamos orar no nome de Jesus. Nós vamos clamar ao Senhor. Eu creio nisso nessa noite. O ambiente muda comportamento. Você que é cristão já tem todas as instruções daquilo que você tem que fazer nesse ambiente. Esse ambiente exige de você um coração aberto, uma entrega de coração, uma entrega de mente, uma adoração que ela sai do natural e adoração não é canção, adoração é se render, é curvar. Quando eu me curvo eu adoro. Quando eu levanto as minhas mãos eu reconheço que Ele é sobre todas as coisas sobre a minha vida. Quando eu me prostro eu estou adorando a presença dEle. Nessa noite, tudo aquilo que está te tirando a direção, tudo aquilo que está te roubando a direção profética de Deus na sua vida, eu quero ser um profeta sobre a sua vida nessa noite. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Eu quero dizer que em nome de Jesus, toda força diabólica, toda obra de Satanás caia por terra hoje. Toda fúria do inimigo caia por terra hoje. Toda porta fechada que o inimigo tem tentado para te desmotivar, para te cansar, para te distrair, para não te deixar viver o milagre de Deus na sua vida, eu libero uma palavra, vai cair por terra hoje. Que a mão do Senhor segure na sua mão e te guie profeticamente nessa noite. Que Deus te dê essa direção profética nessa noite. Que aqueles pensamentos de desistir, de não dou conta, não consigo, não dá certo, as coisas só dão errado para mim, hoje está caindo por terra na sua mente. Esse pensamento, na verdade, que chegou no fim, que as coisas não vão mudar, que a minha vida é sofrer, passar luta, passar dificuldade, que as coisas não mudam, hoje cai por terra na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus uma direção profética sobre a sua vida, uma direção profética sobre a sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus o céu se abrindo e você ouvindo a voz de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que até fugindo do seu propósito, deitando em nome de Jesus como Jacó fez, ele teve uma visão que o céu se abriu e uma escada desceu e os anjos subiam e desciam. Ei, Arabadai Docô, Manai Docô. Eu profetizo sobre a sua vida nesta noite, seja conjugal, financeira, familiar, seja espiritual, seja a área que for, eu profetizo nessa noite,
Que nesse ambiente você acesse aquilo que Deus tem para sua casa. Que nesse ambiente você mude o seu comportamento nessa semana. Que nesse ambiente seja o começo de mudanças e transformações. Que nesse ambiente seja um ambiente de receber uma voz profética, porque o Espírito de Deus já falou aos corações nessa noite. A presença do Espírito Santo de Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Eu profetizo essa mentalidade de escassez agora saia da sua mente. Essa mentalidade estacionada, onde você não cresce, onde você não avança, em nome de Jesus, que essa mentalidade escassa, essa mentalidade em nome de Jesus, irmão, de escassez, essa mentalidade de ser improdutivo, eu profetizo em nome de Jesus, saia da sua mente agora, que nessa noite em nome de Jesus, que o Espírito de fruto, o Espírito Santo de Deus que dá fruto, assim como está escrito em Gálatas 5:22, que os frutos do Espírito Santo se manifestem em você nessa noite. Longanimidade, paz, mansidão, temperança, gozo, amor e fé, em nome de Jesus, que esse fruto do Espírito de Deus se manifeste sobre a sua vida nessa noite. Que todo pensamento de escassez, de luta, de dificuldade, que nesse momento Deus estenda as suas mãos sobre nós, caia por terra agora em nome de Jesus, nosso inimigo, que ele caia por terra agora em nome de Jesus, eu profetizo, caia por terra agora. Perto de ti, Xeremenida, Camocô, Yarabadai Docomanai. anseio por ti, anseio. Você já sabe o que você tem que fazer nesse ambiente, as instruções já foram passadas. Eu me rendo. Tem gente que cresceu nesse ambiente e não sabe fazer o que tem que fazer. Tem gente que nasceu num lar cristão e está vacilando nesse ambiente. Tem disponibilidade para fazer coisas lá no mundo lá fora, mas aqui dentro não consegue fazer aquilo que tem que fazer. Abra mão de tudo aquilo que está te roubando, na verdade, essa direção profética para a sua vida. Abre mão de tudo aquilo que está te roubando, essa direção profética para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Começa a soltar, começa a abrir mão na oração. Fala: Deus, eu estou cansado. Fale para Deus: Deus, eu estou cansada. Eu estou cansada de viver essa mesmice. Muda a minha história, muda a minha casa, muda o meu casamento. Eu estou cansado. A atitude gera oportunidade. Você está diante de uma grande oportunidade nessa noite. Só que você precisa ter atitude. Você está diante de uma grande oportunidade nessa noite. Mas você precisa ter atitude. Essa direção está vindo para você nessa noite. Tem gente que Deus está falando: pare de pecar onde está pecando. Tome um posicionamento. Pra conhecer. O Espírito Santo de Deus está falando nessa noite. Há uma direção, há um direcionamento para você nessa noite. Não resista à voz do Espírito Santo. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Espírito Santo, abra a porta da direção para o teu povo. Abra a porta da direção para o teu povo. Começa a guerrear pela sua casa. Começa a guerrear pela sua família. Começa a guerrear pelos seus sonhos, pelos seus negócios. Libere uma palavra dentro desse ambiente. Porque o ambiente, ele muda comportamento.
avivamento, faça aquilo que você nunca fez. Toma a atitude que Deus te ache nesse lugar. E era para mais oh, Espírito Santo, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as maldições, ó Deus, vai libertando o teu povo, vai cancelando, ó Deus, toda voz de maldição, vai sarando agora toda a enfermidade para a morte. Eu dou uma ordem, toda enfermidade que é para a morte, em nome de Jesus. Que a tua palavra nessa noite gere vida sobre essas vidas. Ei! Esse ambiente não é de brincadeira. Tem gente aqui que está brincando com o ambiente. Aqui você está crente. No meio da semana você está no meio do mundo. Deus vai te pegar. Deus não vai buscar uma noiva que não consegue vencer a bebida, uma noiva que não consegue vencer a prostituição, que não consegue vencer a idolatria. Idolatra os filhos, idolatra dinheiro, idolatra carro, idolatra muitas coisas. Deus está preparando uma noiva que está disposta a abrir mão de tudo para ficar com o noivo. Nesse lugar existe uma noiva que Ele vai buscar. Deus está tirando uma igreja de dentro de outra igreja, irmãos. Ele vai pegar uma igreja de dentro de uma igreja. Que nesses dias você saia daqui com essa direção. Para de ficar brincando com as coisas de Deus. Tem gente aqui que Deus me mostra, Deus deu um dom, você está servindo seu dom para o Satanás. Você está dando seu dom de bandeja para o diabo. E está falando, Deus me ama, Ele te ama, Ele não ama o que você está fazendo. Amor é só um atributo de Deus, tem vários. Tem justiça, tem domínio, tem poder, santidade, a qual ninguém vai ver a Deus. Sede santo porque eu sou santo. Essa palavra hoje é profética. Cada um que está aqui recebeu uma direção. Faça o que você quiser da direção profética que você recebeu. Você tem liberdade de sair da frente do profeta e não querer bater em nenhuma porta e não pegar nenhuma vasilha. Você tem liberdade. O que você não tem é o direito de reclamar daquilo que você não está fazendo. Não reclame daquilo que você não está fazendo. Essa palavra naquele grande dia, ela vai servir de juízo para algumas pessoas. Romanos diz que todos nós vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que falamos e fizemos naquele dia. Esse ministério tem a liberdade de pregar a palavra. Eu vivo pela fé tem mais de 20 anos. Nessa noite eu te entreguei uma palavra de verdade. Com todo o meu espírito, com toda a minha seriedade. Eu gemi por essa palavra. E eu quero que você saia desse ambiente com a direção. Para de ser um crente rebelde que escuta e não faz. Você já sabe o que você tem que fazer. Deus não está de brincadeira. E nem o nosso inimigo está brincando com a gente. Nessa noite Ele está nos chamando a obedecer a direção profética, ao direcionamento profético. Coloque a mão no seu coração no nome de Jesus. Espírito Santo, a Bíblia fala que
Nosso coração é o que nós temos de mais precioso. De tudo que se deve guardar, guarda teu coração. Pai, marca o coração de cada um. Grava essa palavra na tábua do coração dos teus filhos. Quando eles estiverem essa semana para sair fora da direção profética que o Senhor está dando a eles, que essa palavra seja ativada ao coração deles. Porque eu quero ver uma igreja transformada, adornada. Uma igreja que está acessando o céu de maneira muito simples. Porque o céu está aberto para nós. O céu está em funcionamento 24 horas do dia. E a eternidade não tem tempo. Deus, nessa noite, quer que você acesse o céu nessa noite. Para a sua vida e para a sua casa. A palavra profética é: acesse a presença dEle nessa noite. Que nessa semana você possa viver isso. Que a mão do Senhor te direcione. Que você possa viver transformações visíveis e palpáveis. Que ao fechar a porta, parar de reclamar daquilo que você tem que ficar, na verdade, só agir e não reclamar. Que isso mude a sua história no nome de Jesus. Porque a palavra hoje é: Deus te deu um direcionamento profético nesse ambiente. Você pode até não querer fazer. Aí é você e Deus. Mas que Deus te deu, Ele te deu. Que Deus abençoe a sua vida. Que nada se opõe a você na direção que Deus te deu. Que Ele vai na sua frente e agindo Ele, ninguém impeça Ele de fazer algo na sua vida e na sua casa. Que nesse ano ainda você possa viver acessos tão impressionantes que vai mudar a sua história. Porque Deus está trabalhando na sua vida para te levar para o céu. E o inimigo está querendo te tirar disso para te levar para o inferno. Todo agir e trabalhar de Deus só tem uma função: te fazer acessar o céu, te fazer reinar com Ele. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Uau! Que Deus te abençoe. Aplauda ao Deus que muda e transforma por completo a vida daquele que entende. A presença do Espírito Santo nesse ambiente. Obrigado, Espírito Santo, porque hoje o Senhor está aqui e fez um papel importantíssimo. Obrigado, o Senhor falou com todos. Não tem ninguém que o Senhor não falou. O Senhor tem um acesso ao coração de todos. O Senhor deixou uma semente no coração de todos. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, que essa igreja seja uma boa terra e uma terra fértil. Que nós não sejamos à beira do caminho, nem meias espinhos, nem terra pouca e meias rochas. Que nós sejamos uma terra boa, que germine e dá 30, 60 e 100 por um. Que Deus te abençoe e vá em paz no nome de Jesus. E graças a Deus. Amém.